A igreja pode se assentar. Meus irmãos, continuo na série de exposições do sermão no livro de Esdras. Hoje nós iremos tratar do livro de Esdras, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13. E o tema do nosso sermão nesta manhã é as marcas de um recomeço. As marcas de um recomeço. Esdras, capítulo 3, versículo 8 a versículo 13. Semana passada eu tratei com os irmãos sobre a restauração da adoração. E o tema do nosso sermão era restaure a adoração ao Senhor. E no sermão passado eu tratei com os irmãos sobre o momento que eles estavam, o mês, que era o mês judaico, do calendário judaico, em que eles estavam, todos já estavam na cidade de sua origem, e ali eles se reuniram, ou seja, o povo se ajuntou para poder prestar culto ao Senhor, adorar ao Senhor, mesmo sem o templo estar reconstruído, mas eles voltaram do exílio da Babilônia para Judá, para Jerusalém, e ali eles retomaram no 7º mês do calendário judaico, retomaram a adoração ao Senhor, cumprindo os atos cerimoniais que foram entregues por Moisés. Hoje, nós iremos tratar do recomeço, no caso, a reconstrução do templo. Por isso, as marcas do recomeço. E a pergunta que faço aos irmãos é, quais são os sinais que indicam que estamos vivendo um recomeço? O porquê que é um recomeço? Mas, irmão, o texto vai falar de reconstrução do templo. O porquê que o tema do sermão é recomeço? Porque um dia o templo foi construído por Salomão. E quando os babilônicos invadiram Israel, destruíram aquele templo. O templo que foi visto com grande glória, com grande beleza, foi destruído. E eles foram para a Babilônia cativos. Depois retornaram, depois de 70 anos, para Jerusalém novamente. E ali eles estão reconstruindo o templo. Ou seja, eles estão recomeçando a vida deles com o Senhor. E começaram por meio da adoração, mesmo sem ter o templo, mas eles fizeram a base do altar para adorar ao nosso Deus. Portanto, acompanhem comigo a leitura da palavra do nosso Deus, a partir do versículo 8 até o versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. No 2º ano depois que eles voltaram à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram mãos à obra e constituíram levitas com mais de 27 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Então, apresentaram Jesuá com os seus filhos e os seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente supervisionarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando diante dos seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, e assim não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Oremos mais uma vez. Pai amado e eterno Deus, louvado seja o teu nome, pois neste momento acabamos de ler a tua palavra, que é eficaz para nossas vidas, que é a única regra de fé e prática que nós temos para vivermos. Mas agora é o momento de expô-la.
E com isso peço ao Senhor que o Senhor conceda aos meus irmãos calma, tranquilidade, que o Senhor venha pairar sobre o coração de cada um deles com o teu Espírito, para que eles venham compreender a tua palavra nesta manhã. Seja comigo, Senhor, que estarei ministrando a tua palavra. Ajude-me a transmiti-la de forma fiel, objetiva e com integridade e temor diante do Senhor, pois o que está sendo exposto não é a minha palavra, mas é a palavra sua. Por isso, Pai amado, pedimos a tua misericórdia e o teu entendimento neste momento. Em nome de Jesus. Amém. E graças te damos. Meus irmãos, a pergunta que eu falei logo no início é: quais são os sinais que indicam que estamos vivendo um recomeço? E a pergunta que eu faço para vocês é: quantas vezes vocês já precisaram recomeçar? Recomeçar o quê, Célio? Essa parte do recomeço é muito comum quando está findando um ano e iniciando outro, onde fazemos muitas promessas, muitos projetos e falamos que agora é um novo ano, nova vida, um novo recomeço. Mas se nós olharmos para os anos anteriores, a nossa vida foi marcada por vários recomeços. Mas o principal recomeço que nós devemos olhar e ver que ele está continuamente crescendo e desenvolvendo é a nossa vida cristã com Cristo, com Deus. Por quê? Porque um dia todos nós estávamos condenados a serem lançados num lago de fogo que arde e queima eternamente. Mas Deus, por meio da sua misericórdia e por meio da ação do seu Filho Jesus Cristo, nos estendeu a mão e nos tirou dessa condenação. Qual a marca que nós temos? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês analisarem e avaliarem. Qual a marca do recomeço que vocês têm? Por isso, quais são os sinais que indicam que estamos vivendo um recomeço? O recomeço, a primeira marca e a resposta para essa pergunta é que o recomeço é marcado para nós dentro da igreja como povo de Deus, os sinais marcado pela unidade e dedicação na adoração. O recomeço é marcado pela unidade e dedicação na adoração. Eu vou pedir para o nosso irmão Ricardo que, por favor, suba um pouquinho a temperatura do ar-condicionado, que eu estou vendo as irmãs esfregando as mãos nos seus ombros, acredito que estão com frio. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Meus irmãos, o texto inicia da seguinte forma: no segundo ano, depois que eles voltaram à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram mão à obra e constituíram levitas com mais de 27 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Veja, o texto está tratando de reconstrução da casa do Senhor, ou seja, do templo. E a reconstrução do templo é iniciada no mesmo mês, não sei se os irmãos sabem, mas a reconstrução do templo, ela é reiniciada no mesmo mês em que o primeiro templo foi construído por Salomão. Vocês sabiam disso? A reconstrução foi iniciada no mesmo mês em que foi construído o primeiro templo no reinado de Salomão. Como nós podemos ver lá no livro de 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, que diz: no ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, ou seja, eles retornaram para Israel, assim como o povo que estava na Babilônia retornou para Israel também, Salomão, no quarto ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o segundo mês, começou a edificar a casa do Senhor. Ou seja, no segundo mês do quarto ano do seu reinado, ele construiu o reino. Começou a construir o templo do Salomão, o templo de Salomão, não, perdão, o templo do Senhor. E no segundo mês, após saírem, no segundo mês do segundo ano, após saírem voltarem do exílio, eles começam a reconstrução do templo do Senhor. Aí você pode se perguntar: por que a reconstrução do templo começou no mesmo mês que foi construído o primeiro templo? E surge uma outra pergunta: qual o significado que esse acontecimento tem? E eu vou contar um segredo para vocês. Nenhum. Não tem nenhum significado. Também não tem nada místico aqui. Não tem nada que entrelace esses dois acontecimentos. Simplesmente, meus irmãos,
O templo começou a ser reconstruído no segundo mês, porque o primeiro mês, o primeiro período, ou seja, o primeiro mês, ocorreu a celebração da Páscoa. Então a festa da Páscoa foi tomada, tomou todo o primeiro mês do segundo ano. E assim, consequentemente, coincidiu com a reconstrução do templo, que se inicia no segundo mês. Mas neste mesmo texto, nesse mesmo versículo, nós temos um acontecimento muito importante e com um significado que nos traz ensinos. E veja, o texto diz: no segundo ano depois que eles voltaram da casa de Jerusalém, voltaram à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Salatiel, Jesuá, filho de Zodac, seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro, constituíram levitas para supervisionar a reconstrução da casa de Deus. E veja, o texto cita os nomes dos líderes e seus familiares, e a seguir ele diz: todos que voltaram do cativeiro. A palavra voltaram, na língua hebraica, na língua original, significa vieram. E esse vieram está qualificando os grupos de pessoas que iniciaram a construção do templo, e também qualifica os levitas que foram constituídos. E a palavra constituídos aqui, na verdade, ela tem um significado de designados, ou seja, receberam uma missão. E qual era essa missão? E qual era a missão a qual eles foram qualificados? Eles deveriam ter, e qual era a qualificação que eles deveriam ter? Eles deveriam ter 27 anos, e a missão deles era supervisionar, ou seja, fiscalizar a reconstrução do templo. Mais uma vez, Esdras está tratando da união do povo, pois no texto ele diz todos. Ele não está falando que foi Jesuá, Josadac, não está falando que foi Cadmiel, ele não está falando que foi um grupo, foi pessoas individuais, foi ações individuais de cada um. Não, ele está falando todos. Então, tanto os líderes como o povo que voltou com eles, pessoas que constituíam o povo de Israel, todos deixando claro e nítido que ninguém ficou de fora da reconstrução do templo. Cada pessoa que retornou do exílio teve um papel na reconstrução do templo. Todos unidos. Logo a seguir, Esdras diz: então se apresentaram Jesuá com seus filhos e os seus irmãos, Cadmiel, e os seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente supervisionarem os que faziam obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Veja, Esdras usa a palavra apresentaram. Esta palavra traz a ideia de que eles assumiram a responsabilidade. Se vocês verem o texto, vai primeiramente falar de um grupo e depois falar de outro grupo. E quando fala todos, está falando: olha, foram levantados os levitas acima de 27 anos. Sim, mas todo o povo vai trabalhar. E como que eles trabalharam? Todos juntos, um ajudando o outro e supervisionando o trabalho do outro. Mas esse supervisionar aqui, eu tenho certeza, pois em outros textos, mostra que não houve um supervisionar onde criticou o outro, falando: nossa, mas aquele está fazendo pouco. Aquele fica mais sentado, ele trabalha 2 horas e passa o resto do tempo sentado. Se fosse nos nossos dias, olha, Jesuá, ele trabalhou 40 minutos e está 20 no celular. Seria mais ou menos isso, que é o que acontece nos dias de hoje dentro das igrejas. As pessoas não estão mais focadas em trabalhar na construção e na edificação da casa do Senhor, que é no corpo de Cristo, a expansão do corpo de Cristo, pregando a palavra e alcançando os que estão perdidos. Não. Hoje, dentro das igrejas, as pessoas estão mais preocupadas em apontar o porquê que um trabalha e o porquê que o outro não trabalha, o porquê que eu me dedico tanto e o porquê que o outro não se dedica tanto. E não é esse o foco. O foco é, unidos, trabalhar na edificação do corpo de Cristo. Unidos, sem apontar os defeitos, sem apontar, na verdade, é sem julgar ao outro, mas olhar as falhas e orar para que isso venha a ser mudado pela mão do Senhor.
Esdras está tratando, falando que eles assumiram a responsabilidade. Se fosse nos nossos dias, nós iríamos usar a seguinte expressão: vistam a camisa do trabalho. Quantos aqui já ouviram a expressão do trabalho? Eu visto a camisa do meu trabalho e eu estou aqui para trabalhar e ajudar a empresa do meu patrão a crescer. Eu já ouvi muito isso. Vistam a camisa. Então, eles assumiram a responsabilidade de liderarem as obras de construção do templo. Então, meus irmãos, se vistam a camisa e assumam a responsabilidade de trabalhar na casa de Deus. Vistam a camisa e assumam a responsabilidade de se dedicar e se empenhar na casa do Senhor. Tem um versículo que fala que grande é a colheita e poucos são os ceifeiros. Isso não é diferente na nossa igreja ou nas igrejas dos dias de hoje. Muito trabalho tem na igreja, mas são poucos que se dedicam, ao ponto de sobrecarregar aqueles que já têm outros trabalhos sobre eles. Então, responsabilidade de liderarem juntos o trabalho na casa de Deus. Meus irmãos, o versículo 8 e 9 de Esdras nos chama a retomar o compromisso no serviço a Deus. Ou seja, o nosso compromisso não deve ser somente na adoração. E ainda numa adoração que nós podemos entender como uma adoração falha. Porque quando nós louvamos ao Senhor, como eu disse no sermão passado, alguns estão limpando as unhas, outros estão olhando para o alto, para o teto, outros estão olhando para ver se o outro está cantando, e eu daqui de cima vejo o comportamento e a conduta de todos. E isso me faz lembrar o versículo onde Jesus diz que muitos louvam com os lábios, mas não com o coração. Eu estou repetindo algumas palavras do sermão passado, sim, com o objetivo de interligar os dois sermões, para entender que o nosso dever não é somente abrir a boca e cantar. O nosso dever é cantar com um coração grato, com um coração cheio de gratidão, com um coração voltado ao Senhor, com um coração voltado para a palavra dEle. Estou usando palavras do outro sermão, frases do outro sermão, para interligar e mostrar que nós temos o dever de edificar a igreja do Senhor. E como fazemos isso? Sendo unidos, sendo dedicados. Porque, meus irmãos, vejam a intensidade. Por meio de que, não precisa responder, mas respondo no coração de vocês, na mente de vocês. Por quem que nós somos unidos? Através de quem que nós somos unidos? Cristo. Se Cristo é quem nos une, então por que que nós não fazemos isso em unidade? Não edificamos a casa de Deus com unidade? Como fazemos isso? Sendo edificados, sendo unidos, dedicados e liderados conforme o padrão do Novo Testamento. E o padrão se resume em duas palavras: Jesus Cristo. O padrão de edificação da igreja se resume em duas palavras: Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele é o fundamento, Ele é a base do templo. Este templo é constituído por cada um de vocês. Jesus Cristo é a base do templo. Ele é o fundamento, Ele é o alicerce, Ele é a rocha angular, onde a igreja é edificada sobre ela. E quem é essa igreja? Cada um de vocês. E assim, constituindo nós. Portanto, assim como Zorobabel e Jesuá, e todos os levitas e todo o povo se uniram para reconstruir o templo, nós cristãos somos chamados para viver em unidade como membros do corpo de Cristo. Uma mesma frase que eu falei no sermão passado. Por quê? Porque está interligado com o texto de hoje. E como que nós somos membros do corpo de Cristo? Por nós sermos um membro do corpo de Cristo, nós devemos colaborar no serviço na edificação da igreja, tanto fisicamente como espiritual. Sendo assim, viva em unidade buscando edificar a igreja de Jesus Cristo. E a você mesmo, como o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16, que diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, o qual todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Olha que, como o final desse versículo é lindo. Unido pelo auxílio
de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Ou seja, a igreja cresce, edificada por cada um de vocês. Lembre-se que no sermão passado eu falei que eles se reuniram como um só homem, ou seja, como um só corpo. Nós nos reunimos nesta igreja como o corpo de Cristo. O único homem que foi perfeito. Mesmo que não tenha agradado a todos, mas ele foi perfeito e serviu ao Senhor com todo o respeito, reverência e com toda a dignidade que Deus merece. Ou seja, viva em unidade, em cooperação entre vocês. Viver em unidade e cooperação não é ficar criticando, atirando pedra, é vestir a camisa, é ser responsáveis, cumprir os seus deveres. E o principal dele é amar a Cristo. Mas amar a Cristo não é da boca para fora, é de coração, é de entrega, é de renúncia, é renunciar aos nossos desejos, renunciar àqueles momentos em que nós gostaríamos de estar na nossa casa, embaixo da nossa coberta, assistindo o Auto Esporte, ou o Globo Esporte, ou o que seja. Ou estaria preparando um churrasco para comemorar algo com a família. Lembre-se que o domingo é o dia do Senhor. E é o primeiro dia da semana, onde o povo de Deus deve iniciar em cânticos, salmos, um coração grato ao Senhor. Dedique-se no serviço ao Senhor na igreja. Os levitas foram designados e receberam uma missão específica, que exigia dedicação e responsabilidade para com a obra de Deus. Da mesma forma, cada crente é chamado a servir com dedicação na igreja. Como o apóstolo Paulo também ensina na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, que diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Sabe quando que nós vemos responsabilidade na igreja? Quando nós temos programações na igreja e todo mundo se dispõe em trabalhar em alguma parte, em alguma área, em alguma coisa. Sente prazer em estar servindo a Deus na igreja em alguma coisa. Responsabilidade é quando nós marcamos a nossa agenda e falamos, um exemplo, dia 4 de outubro, teremos um encontro de casais aqui na igreja. Então, quando nós marcamos a nossa agenda, um encontro de casais e fala, estarei lá, responsabilidade é responsabilidade. É igual uma expressão militar, né? Missão dada, missão cumprida. Então, dediquem-se. Algumas pessoas criticam. Eu vou usar a expressão criticam porque essa é a verdade. Critica que o trabalho dos adolescentes na igreja morreu. O trabalho com as crianças na igreja está morrendo. A pergunta é, você, como membro de uma igreja, o que tem feito para esse trabalho não morrer? E aqui eu direciono diretamente para os pais, os homens em especial. O que vocês, como líder e sacerdote de suas casas, têm feito para isso não morrer? É responsabilidade. Servir ao Senhor exige responsabilidade. Não estou falando para vocês que sumam daqui porque vocês não têm responsabilidade, não é isso. Eu estou falando que servir ao Senhor exige entrega, dedicação, exige responsabilidade. Homens, sejam supervisores, ou melhor, sejam líderes, tanto em suas casas como na igreja. Liderem a obra do Senhor com integridade, conduzindo os liderados e ensinando-os a terem uma vida espiritual e comunhão com Deus. Seja um líder que tem vida espiritual, compromisso e integridade. Seguindo os ensinos do apóstolo Paulo, quando ele descreve os requisitos de uma liderança, em 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 7, e Tito capítulo 1, de 5 a 9. Ou seja, liderem com zelo e responsabilidade. Todos nós falamos que amamos os nossos filhos e amamos a nossa esposa. Da mesma forma que amam a sua esposa e a seus filhos, amem a igreja. Levantem-se, homens, para liderar o trabalho que Deus designou para os homens. Assumam a responsabilidade de conduzir aquilo que Deus entregou em sua mão.
E o que Deus entregou em nossas mãos como homens? Conduzir as nossas famílias no caminho reto. Conduzir os nossos filhos no caminho que deve andar enquanto pequeno, para que depois de grande não se desvie. E se um dia se desviarem, saiba que o papel de vocês como pais foi cumprido. Porque muitas coisas fogem ao nosso controle, mas não fogem ao controle de Deus. Sejam compromissados. Liderem com responsabilidade. Vimos até aqui que um dos sinais que indicam que estamos vivendo um novo recomeço é a unidade e dedicação. E eu trago a história desta igreja para vocês. Quantas vezes essa igreja recomeçou? Inúmeras vezes. Quantas vezes essa igreja caminhou? Poucas vezes. Como que essa igreja tem vivido durante todos esses 29 anos, 28 anos, caminhando para 29 anos como congregação? Recomeçando, recomeçando, recomeçando e recomeçando. E qual o resultado de tantos recomeços? Até agora, como muitos disseram quando eu assumi a igreja, time que está ganhando não se mexe. Se estivesse ganhando, hoje seríamos uma igreja organizada. Por isso a necessidade do recomeço. Por isso a necessidade do recomeço sendo constituído por uma liderança que seja firme na palavra de Deus. E que por mais que muitos digam que está sendo incoerente, ou por mais que muitos digam que está sendo autoritativo, se estiver dentro da palavra de Deus, não está sendo incoerente. Não está sendo autoritativo. Porque um líder, ou os líderes, devem ser firmes na palavra de Deus, firmes no ensino das Escrituras do Senhor e firmes no amor, no coração pela igreja. Esses dias, eu vou compartilhar rapidinho com os irmãos, nós tivemos que fazer uma atividade no seminário, que era escrever uma oração de adoração. E essa oração deveria ter no mínimo 400 palavras. E nós estávamos ali, eu estava fazendo ali, nós começamos a falar no grupo da sala, e cada um falando da sua dificuldade que estava tendo em conseguir fazer essa oração de 400 palavras. Aí teve um seminarista que falou assim, essa é a vida de oração do seminarista, não consegue fazer 400 palavras. Eu falei, meu irmão, eu aprendi a orar com objetividade, porque eu tenho 64 pessoas para orar pela madrugada. Eu tenho 64 pessoas para dedicar a minha vida. Assim como também tenho os meus pedidos pessoais para apresentar diante do Senhor. Se eu for usar 400 palavras pela vida de cada um desses irmãos, é um privilégio. Eu acredito que é uma bênção, mas eu não conseguiria atender com excelência aquilo que eu preciso fazer. 400 palavras é uma ótima oração, porque ela vai expressar todo o sentimento e usando todos os atributos de Deus. Isso é maravilhoso. E eu confesso que se eu conseguisse usar 400 palavras, que é o correto a ser feito, se eu conseguisse usar 400 palavras para poder orar por cada um dos irmãos, eu diria para vocês que a minha alegria seria completa. Por isso que nós devemos olhar o recomeço e identificar as marcas que temos tido. A principal marca que vocês têm de recomeço na vida de vocês é a obra de Jesus Cristo. Esse é um dos principais sinais, né, que indicam que vocês estão vivendo um recomeço. Buscando ainda responder quais são os sinais que indicam que estamos vivendo um recomeço, e a resposta está dos versículos 10 a 11. A resposta é: o recomeço é marcado pela centralidade na adoração. Veja, o texto diz: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor, como estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel.
E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Esses versículos de 10 a 11 registra um momento de celebração e de profunda renovação espiritual que nos traz os ensinamentos valiosos para a nossa vida cristã nos dias de hoje, centrados na adoração verdadeira e no louvor a Deus. A expressão, a frase, os construtores lançaram os alicerces do templo ao Senhor, quando Esdras usa essa frase, ao falar essas palavras, e dentre elas os construtores, Esdras está tratando do grupo de pessoas que estavam trabalhando fisicamente na edificação do templo. Nós estamos aqui para trabalhar fisicamente na edificação do templo. Homens, se for preciso vir aqui pintar a igreja, viremos pintar a igreja. Se for preciso vir furar uma parede para pendurar uma caixa de som ou qualquer outra coisa, iremos fazer isso. Se precisarmos quebrar uma parede para ampliar um local, iremos fazer isso. Se precisarmos trocar aquela porta porque não temos dinheiro para poder pagar alguém para fazer, como homens, iremos fazer isso. Ou seja, isso é o trabalho físico. É o trabalho braçal. Mas enquanto uns fazem um trabalho braçal, o outro grupo, no caso os sacerdotes, se apresentaram devidamente vestidos, com as roupas cerimoniais, para o serviço de adoração. A descrição desses dois grupos de pessoas mostram a preparação e a reverência para com o culto que seria prestado a Deus, enfatizando a importância da adoração sendo organizada conforme as prescrições da lei do Senhor. Hoje, na hora de iniciar o culto, eu falei que iríamos fazer um breve momento de silêncio por 2 minutos. Por quê? Para acalmar os corações, acalmar as mentes, para olharmos para Deus e falar: Senhor, somos pecadores e estamos aqui diante do Senhor esperando por Ti, esperando o que o Senhor tem para nos ensinar. E esse deveria ser o ato de cada um de nós, quando nós entrarmos pelas portas e olharmos aqui o palco do púlpito, aonde os irmãos estarão fazendo introdução musical, que chama-se prelúdio. E nesse momento, devemos sentar, orar, pedindo para que Deus acalme o nosso coração, prepare a nossa mente para receber ao Senhor. Mas o que nós encontramos são, e eu entendo isso, porque a semana inteira assim se vê, são os falatórios, e a preparação para o culto, onde se encontra. Eu não estou falando que é proibido falar na igreja, antes que os extremistas possam afirmar isso. Não estou falando isso. Eu estou falando que nós, ao entrar na igreja, devemos nos preparar para o culto ao Senhor. E como fazemos isso? Pedindo a Deus que acalme o nosso coração e a nossa mente. Sendo assim, o que podemos entender é que a reconstrução física do templo foi acompanhada por atos externos e internos de culto que celebram a presença contínua de Deus em meio ao seu povo. Pois a vida espiritual e serviço a Deus não podem ser desassociados, não podem ser separados, pois a vida espiritual e o serviço a Deus a vida espiritual e o serviço a Deus caminham juntos. Por isso os sacerdotes apareceram paramentados, ou seja, vestidos naquela ocasião de adoração, com as trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os símbolos, seguindo as instruções do rei Davi. Aqui, na igreja, vocês não têm um rei físico. Por mais que estejamos uma mesa administrativa constituída por homens, ou esteja um pregador em cima desse púlpito pregando a palavra do Senhor, não é um rei. O rei é Jesus Cristo. Então, para adorar ao Senhor, sigam as prescrições, sigam as orientações que Cristo deixou na palavra dele. Sigam a palavra do Senhor. Sigam os ensinos que ela tem para cada um de nós. E nela tem os ensinos para todas as coisas. Para a vida espiritual, para a ansiedade, para a crise de todas as coisas. A palavra do Senhor tem solução para todas as coisas. Se olharmos para a palavra do Senhor, encontraremos
solução para todas as coisas, inclusive as orientações para que prestemos um culto digno ao Senhor. Um culto de responsabilidade ao Senhor. Em nossos dias também somos chamados a nos paramentar. E como que é isso? Como que nós nos paramentamos? Nos revestindo da armadura de Deus, como nós vemos lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. E assim, viveremos em santidade como nós vemos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Ou seja, meus irmãos, a adoração verdadeira demanda um coração preparado e devoto, não apenas a atos externos, mas também a atos internos, pois os dois expressam o verdadeiro sentimento que há em nós. Logo a seguir, Esdras diz que eles cantavam e louvavam. Ao realizarem estes atos, eles estão reconhecendo que Deus é bom. Algo que nós vemos escrito hoje, nos dias de hoje, até no para-choque do caminhão. Num para-brisa de um Fusca, nós vemos, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas será que nós realmente estamos vivendo isso? Pois o louvor prestado não é uma mera repetição, mas uma ação consciente, plena de propósito e gratidão. Este é o mesmo ato que o apóstolo Paulo exorta os cristãos a fazerem lá em Efésios 5:19. E ele diz que a eles, para que quando estivessem entre eles, falassem de salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor. E isso só é possível quando entendemos que Jesus Cristo é o fundamento do louvor que deve jorrar da nossa alma. Uma vida em que estas práticas estão presentes deve resultar em júbilo ao Senhor, ou seja, em louvor verdadeiro ao nosso Deus. Veja, todo o povo deu um grande grito, e grito de alegria, em louvor ao Senhor, pelo fundamento colocado na casa do Senhor. O jubilar coletivo, no caso, a adoração coletiva, evidencia que o culto é festa. O culto é o reconhecimento da graça de Deus presente na obra da restauração. O culto que nós prestamos para Deus é o reconhecimento da graça de Deus sobre nós, seja a mensagem branda ou pesada. Seja a mensagem branda ou mais enérgica, mais exortativa. E foi o que Jesus ensinou. Ele ensina que a adoração verdadeira é feita em espírito e em verdade, como nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Ou seja, adorar em espírito e em verdade demonstra a alegria que vem da certeza da salvação e da presença de Deus conosco. Portanto, que a nossa adoração e serviço prestado a Deus esteja fundamentado em Jesus Cristo. Pois Ele é a pedra angular, como eu falei anteriormente, sobre a qual toda a casa espiritual é edificada, como nós podemos ver em Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22. E 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Ou seja, cada crente é chamado a edificar a sua vida sobre essa rocha firme. Inclusive, a adoração que nós, como igreja, unidos, prestamos a Ele. Por isso, meus irmãos, preparem-se para adorar com reverência e com empenho. E para isso vocês devem se revestir de toda a armadura de Deus, que é a palavra de Deus. Cantemos louvores com um coração agradecido e consciente do cuidado e da misericórdia de Deus, pois a adoração é a nossa resposta à graça restauradora de Cristo. Edifiquemos nossa vida para assim, juntos, edificar a nossa igreja sobre Jesus Cristo, que é o firmamento eterno. Até aqui vimos que uns dos sinais que indicam que se estamos vivendo um recomeço e a unidade na dedicação, e na adoração, que o outro sinal que indica que estamos vivendo um novo recomeço que o recomeço é marcado pela centralidade na adoração. E por fim, a última verdade apresentada no texto, que indica que estamos vivendo um novo recomeço, é que o recomeço é marcado pela alegria e lamento diante de Deus. Versículos 12 a 13.
Esses versículos 12 e 13 apresentam o ápice da restauração do templo, revelando que o recomeço de Deus, do povo de Deus, é marcado por uma mistura de sentimentos, uma mistura de profunda alegria e um profundo lamento diante do Senhor. Veja, o texto diz: porém muitos sacerdotes, levitas e chefes de família, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando diante de seus olhos, foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, e assim não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. O ato de ver, no caso, quando os sacerdotes antigos viram, expressa não apenas olhar, mas trazer à memória uma experiência marcante. Os anciãos presenciaram a glória passada e agora testemunham o recomeço. O texto destaca o valor da memória da vida na vida espiritual. Assim como relembramos quando vivemos algo, né? Relembramos das coisas que nós vivemos quando nós éramos mais novos e dizemos: os jovens de hoje nunca saberão. Ao falarmos isso, é como se nós trazer um exemplo para os irmãos, é como se nós ouvíssemos uma música da nossa época de adolescentes e falamos: como essa música é bonita. Os jovens de hoje nunca saberão o que é ouvir uma música com qualidade, porque aquele momento teve um valor para nós. Uma outra expressão é: os jovens nunca saberão o que é um orelhão. Se a gente falar hoje, nos dias de hoje, orelhão, vão rir, vão falar: está debochando de quem? Porque também aqueles que são mais orelhudos, né? Então vira um deboche. Mas os jovens de hoje nunca saberão o que é um orelhão. Nunca saberão o que é passar um tempo de 5, 10 minutos numa fila para conseguir usar um orelhão. Ou nunca saberão o que é correr na chuva para se esconder embaixo do orelhão para se proteger da chuva. Isso são momentos que marcaram a nossa história. Os jovens de hoje nunca saberão disso. Quando nós usamos essas expressões e falamos isso com essa intensidade, nós estamos mostrando que esses momentos foram valiosos para a nossa vida. E tem um valor, porque carrega a nossa história. É por isso que nós lembramos desses momentos marcantes, porque são valiosos para nós. E foi o mesmo sentimento que os anciões tiveram. Logo a seguir, Esdras diz que eles choravam com grande voz, ou seja, o lamento coletivo dos anciões mostra que a restauração não era oculta ao sofrimento, nem apaga as perdas. Por quê? Quando eles viram aquele novo templo sendo construído, eles já sabiam que aquele templo não teria a mesma glória do primeiro que foi construído. E a destruição do primeiro templo foi marcada pelo sofrimento de quando eles foram levados cativos para o exílio, onde provavelmente muitos perderam seus parentes mortos a fio de espada pelos babilônios. Para eles foi um lamento coletivo. Esdras também diz que os outros levantaram suas vozes com alegria. E aqui nós podemos ver que o recomeço é acompanhado de júbilo intenso, de celebração pública, ou seja, o nosso momento de culto é o momento em que nós celebramos o recomeço da nossa vida, quando nós fomos alcançados por Cristo e transformados por Ele. Ou seja, a comunhão em louvor expressa a renovação do pacto, trazendo alegria por uma nova chance e a gratidão pela misericórdia eterna do Senhor. Sendo assim, meus irmãos, vivam a vida cristã com muita intensidade, pois ela é única. E com muita alegria. Mas se algum momento, seja preciso chorar, e vai ter momentos que será preciso chorar, então chore. Chore. Derrame-se diante do Senhor. Clame ao Senhor. Apresente o seu coração angustiado, tendo a certeza de que o seu choro será visto e que você será consolado ou consolada, não por homens, mas pelo próprio Deus.
Meus irmãos, o sofrimento e a alegria convivem lado a lado. E será sempre assim. Até a volta de Cristo, e assim ele conclua toda a restauração. A alegria e o sofrimento caminham lado a lado. Hoje nós estamos sorrindo, amanhã podemos estar chorando. Ou hoje estamos chorando, e amanhã podemos estar sorrindo. Porque tudo o que necessitamos vem de Cristo Jesus. E o que nos resta fazer? Somente confiar em Jesus Cristo. E como confiamos em Jesus Cristo, tanto na alegria e tanto na tristeza? Permanecendo firmes na fé em Jesus Cristo. O Filho de Deus, que te consola hoje e te consolará até a sua volta. O que te proporciona momentos de alegrias hoje e que proporcionará esses momentos de alegria até a sua volta. Por isso, meus irmãos, edifiquem a igreja no corpo de Cristo. Edifiquem a igreja por meio de Cristo. Edifiquem a igreja para Cristo. Juntem-se, ajuntem-se, como é a expressão certa no hebraico, ajuntem-se, para que juntos venhamos reunir, ajuntar as nossas forças, para lutarmos juntos como povo de Deus, contra as hostes de Satanás e todos os ataques do mundo. Pois não há benefício ficar se engalfiando e se tentando questionar ou destruir uns aos outros, como nós vemos em muitas igrejas por aí. O povo de Deus é chamado a se unir, para juntos edificar uma igreja forte, inabalável, onde Satanás pode se levantar, junto com os seus soldados infernais, vamos dizer assim. Mas por meio da mão de Jesus Cristo, nada pode nos derrubar. Muitos estão preocupados com os tempos que estão por vir no nosso país, com o atual governo, ou com como que pode caminhar as coisas. Pois eu digo para vocês, o medo vai vir, o momento de chorar vai vir, mas tenho certeza de que aconteça o que acontecer, haja o que houver, Jesus Cristo sempre estará conosco. Sempre. Está tendo alguns ensaios de se levantarem no nosso país contra os cristãos, ou normalizar a vida cristã com a vida mundana cheia de pecados. Mas se nós permanecermos unidos, juntos, olhando para Cristo, não seremos abalados. Podemos ser questionados, perseguidos, perder a vida pelo nome de Cristo, mas nunca seremos mortos para a eternidade, ao contrário daqueles que se levantam para perseguir